Olá e bem-vindo ao Tudo sobre a Terra, onde a curiosidade se aconchega e as perguntas flutuam como nuvens lentas pelo céu noturno. Hoje à noite estamos vagando por um lugar mais antigo que a própria história, mergulhando na luz tênue da memória em si. Talvez você queira se acomodar, apagar um pouco as luzes ou ajeitar o cobertor, porque esta jornada vai muito além das pirâmides e dos pergaminhos, além de reis e calendários, até uma época em que o mundo era quase todo selvagem e as histórias eram tudo que tínhamos para lembrar quem éramos. Deixe-me perguntar algo antes de começarmos. Quando você era criança, já ouviu uma história que parecia diferente das outras? Uma que não soava apenas como faz de conta, mas como algo mais profundo, como se a sua imaginação estivesse roçando numa verdade antiga demais para ter nome. Talvez fosse uma história sobre um grande dilúvio, sobre visitantes brilhantes vindos do céu ou sobre uma idade de ouro em que as pessoas conversavam com as estrelas. Onde quer que você esteja agora, pense nessa história por um instante. E se ela não fosse apenas um mito? E se fosse uma memória? Se você gosta dessas investigações silenciosas, desses espirais suaves rumo ao maravilhamento, eu ficaria muito grato se curtisse o vídeo ou se inscrevesse neste cantinho sonolento da ciência. Isso ajuda a encontrar outros pensadores noturnos, pessoas que encontram calma na curiosidade. Agora, respire fundo. Vamos começar essa jornada juntos, em algum lugar entre a arqueologia e o sonho, onde o mito pode ser história vista através da névoa do esquecimento. Porque hoje à noite estamos fazendo uma pergunta que acompanha a humanidade desde que começamos a perguntar qualquer coisa. E se os mitos antigos não forem ficção, mas memórias de uma civilização que veio antes de tudo o que conhecemos? Os seres humanos sempre contaram histórias, muito antes da escrita, antes de gravar marcas na pedra ou pressionar tinta no papiro. Tínhamos apenas nossas vozes ao redor das fogueiras, nas cavernas, sob céus cheios de constelações desconhecidas. Falávamos uns com os outros sobre de onde viemos e como o mundo tinha sido antes. Aqueles primeiros contadores de histórias não eram autores. Eram lembradores. Quando falavam de deuses descendo das nuvens ou de cidades engolidas pelo mar, não estavam necessariamente inventando. Estavam repetindo. Os detalhes podem ter mudado a cada narração, mas algo na estrutura dessas histórias permanecia teimoso, impossível de apagar. É isso que é estranho no mito. Ele carrega um pulso. Sob todas as exageros e metáforas, quase sempre há um ritmo que parece ancorado, como um fóssil transformado em narrativa. Em continentes que nunca se encontraram, culturas que nunca falaram entre si, encontramos os mesmos ossos escondidos em corpos diferentes de histórias. Civilizações separadas por oceanos de alguma forma lembravam do mesmo tipo de fim de mundo, do mesmo tipo de dilúvio. Lembravam de seres que vieram dos céus e ensinaram a plantar, a medir, a construir. Lembravam de idades de ouro seguidas de cataclismos, torres que subiam alto demais, fogo caindo do céu, oceanos engolindo cidades inteiras. É fácil dizer que são coincidências, arquétipos, expressões da mesma imaginação humana. E talvez sejam. Mas às vezes a consistência parece específica demais. Quando mitos da Suméria, da Mesoamérica e do Sudeste Asiático descrevem um mundo coberto de água após uma catástrofe repentina, podemos nos perguntar se nossos ancestrais eram apenas criativos ou se estavam lembrando de algo real, algo que aconteceu com eles. Os arqueólogos falam frequentemente de uma espécie de amnésia cultural que cobre a pré-história. A escrita só surgiu há cerca de 5.000 anos. A agricultura, talvez há 12.000. Antes disso, dezenas de milhares de anos se estendiam atrás de nós, quase totalmente silenciosos. Mas silêncio não é o mesmo que vazio. As pessoas que viveram naquela época não eram páginas em branco esperando a civilização começar. Elas construíam, esculpiam, cantavam. Algumas de suas obras sobrevivem, gastas e meio enterradas. Esculturas em Göbekli Tepe, mais antigas que as pirâmides, alinhadas com as estrelas com precisão que sugere intenção deliberada. Outras desapareceram por completo, talvez sob inundações, gelo ou o próprio tempo. E se, em algum lugar dentro daquele imenso trecho esquecido do tempo, tivesse existido uma civilização avançada o suficiente para semear mitos que ecoariam por milênios? Não avançada no sentido de arranha-céus e satélites, mas avançada de um jeito que combinava conhecimento, astronomia, arquitetura e narrativa de forma tão perfeita que, mesmo depois de perdida, fragmentos de sua memória sobreviveram como mito. É um pensamento inquietante, porque significa que talvez não sejamos os primeiros a olhar para as estrelas e nos perguntar se um dia as conhecemos melhor.
Significa que as histórias de Atlântida, de Lemúria, de deuses que andaram entre mortais talvez não sejam invenções, mas os últimos reflexos de algo que nossa espécie viveu e não conseguiu esquecer completamente. Quando Platão escreveu sobre Atlântida, ele não estava criando uma fábula. Ele dizia que estava repetindo uma história egípcia mais antiga, contada só uns séculos antes. Os egípcios, por sua vez, diziam que apenas passavam adiante o que seus próprios ancestrais tinham sobrevivido. Um grande dilúvio, a queda de um povo avançado, um reinício do mundo. Mitos assim não são raros. Estão em toda parte. Desde a terra afundada de Comari andam nas tradições tâmeis até as histórias de sobreviventes do dilúvio entre os Hopi e os Maori, encontramos a humanidade lembrando de algo avassalador, algo que mudou tudo. Será que tantas culturas inventaram independentemente o mesmo evento? É possível. Medos compartilhados e a imaginação humana viajam longe. Mas também é possível que nossos ancestrais tenham vivido eventos globais, derretimento de calotas polares, subida do nível do mar, impactos de cometas, e carregado essas memórias da única forma que podiam, contando histórias. O mito pode ser nosso mais antigo armazenamento de dados. Ele preserva informação não em números ou texto, mas em símbolo, metáfora e ritmo. Uma história de dilúvio talvez não seja apenas lição moral. Pode ser uma lembrança abreviada do fim da última era glacial, quando o degelo fez os oceanos subirem centenas de metros, afogando planícies costeiras que talvez abrigassem comunidades prósperas. Os detalhes de pessoas sobrevivendo em barcos, animais reunidos aos pares, chuva caindo por dias podem ser memória resumida de uma catástrofe tão grande que a linguagem só conseguia aproximar. E depois vêm os deuses do céu. Quase toda cultura fala de seres que desceram de cima, às vezes trazendo ferramentas ou sabedoria, às vezes criando a própria humanidade. Os sumérios tinham os Anunnaki. O povo Dogon do Mali falava dos Nomo, professores anfíbios vindos da estrela Sírio. Os maias falavam de deuses descendo do céu em naves brilhantes. Os aborígenes australianos contavam dos ancestrais das estrelas que vieram à Terra moldar a paisagem. Nós interpretamos isso como imagens religiosas, representações simbólicas da criação. Mas se os mitos forem memórias, será que poderiam estar descrescendo contato, não necessariamente com extraterrestres, mas com sobreviventes de um mundo humano anterior? Pessoas tão avançadas em relação aos que restaram que pareciam divinas. Afinal, se a civilização já tivesse subido e caído uma vez, seus sobreviventes poderiam ter parecido deuses para caçadores-coletores posteriores. Imagine um punhado de pessoas carregando os últimos fragmentos de conhecimento avançado, navegação, astronomia, arquitetura, para um mundo que tinha esquecido. Imagine-os ensinando agricultura, trabalho em pedra ou mapeamento celeste para outros que nem concebiam tais coisas. Gerações depois, seus feitos se tornariam divinos. As evidências, como sempre, são fragmentárias. Encontramos mapas antigos que parecem mostrar costas como eram antes do fim da era glacial. Encontramos megalitos orientados com precisão astronômica, construídos por culturas que acreditávamos ainda simples. Encontramos mitos que descrevem estrelas invisíveis a olho nu ou eventos celestes que podem ser datados de épocas muito anteriores às civilizações que os registraram. Nada disso prova que uma civilização esquecida existiu. Mas, somadas, essas peças começam a parecer menos fantasia e mais um padrão, borrado pelo tempo, mas ainda vagamente visível. A ideia de uma civilização anterior não é nova. De Platão a Graham Hancock, de primeiros exploradores a arqueólogos modernos, pessoas têm procurado evidências dela. Alguns encontram pistas em ruínas submersas nas costas da Índia e do Japão, onde estruturas jazem debaixo d'água em lugares que eram terra firme há 12.000 anos. Outros apontam para a precisão da arquitetura megalítica, o surgimento repentino da agricultura e da matemática, ou os motivos astronômicos compartilhados em culturas de continentes diferentes. Cada peça isolada é inconclusiva, mas os mitos têm um jeito de costurar esses fragmentos numa possibilidade maior. Talvez a parte mais intrigante seja como a própria memória se comporta. A memória humana não é perfeita. Ela se degrada, simplifica, se transforma ao longo das gerações. Quando tradições orais passam por centenas de contadores, a verdade literal se dissolve, mas a estrutura da história permanece. Um dilúvio vira castigo divino. Uma ilha perdida vira fábula moral. Mas sob o simbolismo, um núcleo de experiência persiste, como um osso dentro de um fóssil.
A neurociência moderna nos diz que eventos emocionais se gravam mais fundo que os comuns. Catástrofes, perdas, grandes mudanças deixam sulcos na memória coletiva. Então, se nossos ancestrais realmente viveram o colapso de uma grande civilização, faz sentido que a memória daquele trauma sobrevivesse, remodelada como mito, carregada por continentes como aviso e lembrança. E há ainda outro motivo para os mitos durarem: eles explicam o que as evidências não conseguem. Quando pessoas de milhares de anos atrás encontravam ruínas ciclópicas ou pedras enormes que não conseguiriam erguer, preenchiam as lacunas com histórias. Os que construíram aquilo, diziam, deviam ser gigantes ou deuses ou algo maior que nós. Talvez fossem. Ou talvez esses mitos fossem a maneira dos nossos ancestrais lembrarem de um povo que um dia foi maior, não sobrenatural, apenas perdido. Alguns pesquisadores sugerem que o cérebro humano pode até estar programado para preservar esse tipo de memórias ancestrais em nível cultural. Vemos padrões. Reconhecemos formas recorrentes nas histórias. E as transmitimos não só com palavras, mas com rituais, símbolos e arte. É possível que os mitos sejam uma forma emergente de memória de longo prazo, um tipo de disco rígido intergeracional codificado na narrativa. Se isso for verdade, então as histórias que chamamos de mitos talvez não sejam apenas entretenimento ou lições de moral. Podem ser a memória da própria humanidade, comprimida, simplificada e reinterpretada para sobreviver ao esquecimento. Então, quando lemos sobre deuses ensinando escrita, cidades destruídas por ira divina ou povos dispersos por grandes desastres, talvez estejamos ouvindo mais que metáfora. Talvez sejam vislumbres de história antes da história. Talvez o mito seja como a civilização fala enquanto dorme, meio sonhando, meio lembrando do que veio antes. Há algo humilde nessa possibilidade. Significa que a distância entre mito e memória não é tão grande quanto imaginamos. Significa que nossa espécie, mesmo nos seus primeiros dias, era capaz de lembrar por milhares de anos, transformando sobrevivência em história e história em identidade. E também significa que a primeira civilização, se existiu, nunca desapareceu de verdade. Seus monumentos podem ter caído, seu conhecimento se espalhou, mas sua essência sobreviveu em palavras. Toda vez que contamos uma história de criação, de dilúvio, de luz e escuridão, talvez estejamos ecoando a última tentativa deles de se explicar. Quanto mais pensamos nisso, mais plausível parece que os mitos não nasceram só da imaginação, mas do esforço de preservar verdade no único formato que resistiria quando tudo mais se perdesse. Porque quando você perde suas cidades, suas ferramentas, sua língua, o que sobra são histórias faladas, cantadas, recontadas até se tornarem atemporais. Talvez seja por isso que essas histórias ainda nos emocionam. Em algum lugar bem fundo, nós as reconhecemos. Sentimos sua familiaridade não porque as ouvimos antes em livros, mas porque foram sussurradas por incontáveis gerações até chegar a nós. Elas pertencem à mesma mente que olhou para as estrelas e viu lar. E enquanto continuamos, vamos seguir esses ecos mais longe, por dilúvios que nunca morreram, pedras que não deveriam existir e símbolos que talvez sejam mensagens do passado. Não vamos correr. Vamos andar com calma, escutando o que as velhas histórias ainda podem estar tentando nos dizer. Se o mito é memória, então, em algum lugar no longo crepúsculo antes da história escrita, deve ter havido um momento em que lembrar se tornou necessidade. Um momento em que sobreviver dependia não só de saber onde encontrar comida ou abrigo, mas de guardar algo mais profundo, o conhecimento do que veio antes. Imagine um mundo sem cidades, sem metal, sem estradas permanentes. O horizonte é o seu calendário, as estrelas são o seu relógio, as estações são suas professoras. A luz do fogo tremula nos rostos de pequenos grupos aconchegados, e as histórias começam, aquelas que precisam ser contadas para que nada do que foi aprendido se perca. Ainda não era civilização como a entendemos. Não havia reis, templos, escrita gravada em argila. Mas havia inteligência, linguagem e a consciência de que o conhecimento podia morrer se não fosse carregado com cuidado. Essa consciência é o que torna aquele período tão assombroso. É o fundamento invisível sobre o qual tudo mais foi construído depois. As pessoas daquela época, nossos ancestrais, não tinham livros de história, mas tinham memória. E nessas memórias ardiam as primeiras faíscas da civilização. Os arqueólogos encontram vestígios dessa memória profunda espalhados como brasas pelo mundo, ferramentas de pedra moldadas com delicadeza, sepultamentos arranjados com senso de ritual, pinturas em cavernas que parecem tremeluzir com movimento e significado.
Cada uma dessas coisas é evidência de mentes que não apenas sobreviviam, mas pensavam de forma abstrata, criativa, curiosa. As cavernas de Las Caux, na França, pintadas há uns 17.000 anos, não são obra de uma espécie apenas acordando. São obra de artistas. Os animais galopando por aquelas paredes não são mera decoração. São comunicação, símbolos carregados de propósito. Quando você olha de perto, sente uma ponte se formando entre instinto e intelecto. As pessoas que os fizeram viam padrões, ciclos, relações. Entendiam estações, migrações, o giro do céu. Sabiam quando os rebanhos se moviam, quando os rios subiam, quando a lua desaparecia e voltava. E, talvez o mais importante, lembravam. Lembrar através das gerações é uma forma de tecnologia, não algo que se segura na mão, mas uma estrutura de pensamento que permite que o conhecimento persista. Em algum momento daquele período, os humanos descobriram que as palavras podiam sobreviver a eles. Perceberam que a memória falada podia ser passada adiante como uma tocha. E, quando isso aconteceu, o mito se tornou o motor da sobrevivência. Agora imagine que essa habilidade, registrar experiência através da história, não era usada só para caça ou agricultura, mas para algo maior, preservar a memória de todo um modo de vida. Se uma civilização existiu antes da que conhecemos, seu fim teria exigido contadores de histórias. Se cidades afundaram ou montanhas queimaram, alguém teria que explicar isso à próxima geração. Não escreveriam. Contariam em linguagem de imagens e emoção, deuses e dilúvios, luz e escuridão, renascimento e perda. Essas se tornariam os mitos que ainda contamos. Por volta de 12.000 anos atrás, algo extraordinário aconteceu. A Terra começou a descongelar. A última era glacial terminou. Geleiras recuaram e o nível do mar subiu com velocidade impressionante. Cientistas do clima chamam esse período de limite do Dries recente, um tempo de mudanças violentas, inundações repentinas e alterações climáticas catastróficas. Para as pessoas vivas naquela época, deve ter parecido que o próprio mundo estava se desfazendo. Florestas surgiam onde havia tundra. Animais migravam. Linhas costeiras inteiras desapareciam sob as ondas. Não é surpresa que tantos mitos antigos descrevam dilúvios e destruição. Talvez não sejam alegorias. Talvez sejam relatos de testemunhas oculares feitos por sobreviventes. O que chamamos de mitologia talvez seja apenas a humanidade processando um trauma global, a perda de tudo que era familiar. Nesse tempo de Fiavel, pequenos grupos podem ter se agarrado a bolsões de estabilidade. Sítios arqueológicos como Göbekli Tepe, na atual Turquia, sugerem que sociedades organizadas existiam muito antes do que imaginávamos. Pilares de pedra enormes, esculpidos com símbolos e animais intricados, dispostos em círculos, alguns pesando toneladas, erguidos por pessoas que, segundo os livros, ainda deveriam ser nômades. O sítio tem mais de 11.000 anos, mais antigo que Stonehenge, mais antigo que as primeiras cidades da Mesopotâmia. É como se alguém, em algum lugar, lembrasse como construir. A pergunta é: de onde veio esse conhecimento? Por que, depois de dezenas de milhares de anos de ferramentas simples e abrigos, as pessoas de repente começaram a erguer monumentos simbólicos vastos, alinhados com as estrelas? É uma questão que continua incomodando arqueólogos. Uma possibilidade é que os construtores não estivessem inventando do zero. Estivessem reconstruindo, tentando restaurar fragmentos de algo mais antigo, algo quase perdido. Nos mitos que cercam as primeiras civilizações, ouvimos o mesmo eco. Deuses ensinando arquitetura, agricultura, astronomia, divindades descendo para instruir a humanidade nas artes da civilização. Mas se tirarmos a imagem divina, o que sobra? Professores, sobreviventes, pessoas que sabiam coisas que os outros não sabiam. Se uma civilização tivesse caído e poucos de seus membros tivessem sobrevivido, era exatamente assim que seu conhecimento voltaria ao mundo, não como sistema, mas como histórias passadas por gerações até virarem lendas divinas. Imagine esses sobreviventes caminhando por uma paisagem ainda marcada pelo desastre. Rios cheios de água de degelo, florestas enegrecidas pelo fogo, o ar pesado de cinzas. Para as tribos dispersas que encontravam, essas figuras devem ter parecido quase sobrenaturais, portadores de artes perdidas, guardiões de conhecimento proibido. E talvez essas tribos os tenham lembrado muito depois que partiram, transformando sua memória em mitos de deuses que ensinaram como viver.
O próprio fogo pode ter sido o primeiro símbolo dessa memória. É um dos companheiros mais antigos da humanidade, mas também uma das metáforas mais poderosas. Pode destruir, mas também preserva. Transforma argila em cerâmica, endurece metal, protege da escuridão. Para os primeiros humanos, o fogo era uma fronteira viva entre segurança e o desconhecido. Era a primeira tecnologia que mudou não só como sobrevivíamos, mas como imaginávamos. Ao redor do fogo, as pessoas trocavam conhecimento, cantavam, recontavam o passado. A chama se tornou professora, companheira e talvez lembrete de algo ainda mais antigo. Quando antropólogos estudam mitos primitivos sobre o fogo, encontram padrões que sugerem que ele era mais que uma descoberta. Muitas histórias descrevem o fogo sendo dado à humanidade, roubado dos deuses, concedido por um ser divino ou trazido do céu. No mito grego, Prometeu rouba o fogo do Olimpo. Nas histórias polinésias, o herói Maui engana a deusa do fogo para trazê-lo ao mundo. Entre os navajos, os seres sagrados enviam animais para buscar fogo para os humanos. Em todas essas histórias, o fogo não é simplesmente encontrado, é concedido. Esse detalhe pode preservar uma lembrança tênue de contato, de conhecimento compartilhado entre grupos diferentes ou de algo muito mais antigo sendo redescoberto. Se pensarmos no fogo como símbolo da própria civilização, calor, luz, conhecimento, o mito do seu dom pode ser um eco do momento em que o conhecimento perdido foi devolvido. O fogo antes da história talvez não se refira a chamas literais, mas à luz do entendimento reacendida depois de uma longa escuridão. Sabemos que os humanos não foram a primeira espécie a usar ferramentas, mas fomos os primeiros a usá-las para construir memória. Pedra, madeira, pigmento e fogo se tornaram extensões do pensamento. Quando os primeiros humanos começaram a domesticar plantas e animais, já moldavam o mundo intencionalmente. Construíam santuários, pintavam símbolos celestiais, enterravam seus mortos com cuidado. Esses atos sugerem consciência do tempo, não só viver no momento, mas lembrar o passado e antecipar o futuro. Nesse sentido, a primeira civilização talvez não tenha sido uma única cidade ou cultura, mas uma rede de grupos humanos conectados por conhecimento e memória compartilhados, uma civilização do pensamento em vez de arquitetura, estendendo-se por continentes nas mentes daqueles que carregavam fogo e história onde quer que fossem. Evidências arqueológicas apontam nessa direção. Ferramentas de pedra na África e no Oriente Médio mostram princípios de design semelhantes separados por milhares de quilômetros. Arte rupestre pela Europa e Ásia usa símbolos quase idênticos, pontos, espirais, impressões de mãos, como se pessoas de continentes diferentes falassem variações da mesma linguagem visual. Isso não prova contato, mas sugere uma origem compartilhada, uma herança profunda de símbolos que pode ter sobrevivido de uma cultura unificada anterior. É estranho pensar que ainda vemos ecos dessa linguagem compartilhada hoje. A espiral, por exemplo, aparece em esculturas celtas, templos maias, arte rupestre aborígene e yantras hindus. Representa movimento, energia, ciclos, conceitos que precedem a própria filosofia. Como o mesmo motivo poderia surgir independentemente pelo mundo? Alguns dizem coincidência, forma natural encontrada em conchas e galáxias. Mas talvez seja algo mais. Talvez seja um dos últimos traços de um sistema de significado mais antigo. Uma memória visual passada por tanto tempo que não sabemos mais de onde veio. Quando olhamos as evidências desse jeito, a história começa a parecer menos uma linha reta e mais uma série de recuperações. O conhecimento sobe, cai e é redescoberto, como fogo sendo reacendido repetidas vezes de brasas moribundas. O mito de uma primeira civilização talvez não aponte para uma única cidade perdida sob o mar, mas para o padrão persistente da memória humana, a maneira como esquecemos e lembramos em ciclos, como o progresso pode desaparecer e depois reaparecer como lenda. Alguns pesquisadores acreditam que esse padrão pode explicar por que a civilização pareceu florescer tão de repente. Agricultura, escrita, arquitetura, astronomia, tudo apareceu num espaço de tempo relativamente curto depois da era glacial. Essa aceleração talvez não tenha sido inovação, mas lembrança. A humanidade despertando novamente para o que já sabia, talvez imperfeitamente, mas com lampejos de reconhecimento fortes o suficiente para reconstruir. De muitas maneiras, é isso que os mitos fazem: reconstroem. Preenchem as lacunas deixadas por desastre e esquecimento. Nos permitem reconstruir o contorno do conhecimento perdido através de histórias que ainda carregam seu esboço.
Se escutarmos com atenção as antigas narrativas, podemos ouvir pistas dessas reconstruções. Os sumérios falavam de reis que governaram antes do dilúvio por dezenas de milhares de anos. Os egípcios lembravam do Zep-Tepi, o primeiro tempo, quando deuses andavam na terra e ensinaram os humanos a viver. Os maias registravam eras de criação e destruição, cada uma separada por cataclismo. Os gregos contavam das idades do homem, ouro, prata, bronze e ferro, cada uma mais distante de uma perfeição perdida. Esses mitos talvez não descrevam épocas literais, mas reflitam ciclos de civilização, memória e perda se repetindo no tempo. Para nós, que vivemos num mundo de arquivos digitais e registros infinitos, a ideia de esquecer uma civilização inteira parece impossível. Mas num mundo sem escrita, onde o conhecimento vivia só na mente humana, bastariam poucas gerações de caos, fome, dilúvio, guerra, para a continuidade se romper. O que sobreviveria seriam fragmentos codificados em história. Os nomes mudariam, os deuses tomariam novas formas, mas o núcleo da memória permaneceria. Também é possível que alguns desses fragmentos tenham sobrevivido como conhecimento prático, mapas estelares, calendários agrícolas, proporções arquitetônicas passados sem explicação. Vemos exemplos disso em sítios antigos alinhados com precisão a solstícios e equinócios. Encontramos padrões em mitos que codificam dados astronômicos complexos, como ciclos de precessão ou eclipses. Não são coincidências. Sugerem preservação deliberada de informação complexa demais para ser acidental. Alguém sabia ler o céu muito antes de telescópios ou instrumentos modernos. E ensinava os outros através de histórias. Pense assim: se você quisesse preservar conhecimento científico por 10.000 anos, não poderia confiar na linguagem. Palavras mudam. Escritas se perdem. Mas histórias resistem. Se quisesse que pessoas no futuro distante lembrassem quando plantar ou como medir as estrelas, esconderia essa informação em mito, em contos de deuses e animais, em rituais ligados às estações, em canções que se repetem por séculos. É exatamente isso o que nossos ancestrais fizeram. O mito não era ciência primitiva. Era ciência resiliente disfarçada de narrativa para sobreviver à erosão do tempo. Talvez seja isso o que o fogo antes da história realmente era, não a chama literal, mas a faísca da preservação. A invenção da narrativa como tecnologia. Antes da escrita, antes dos números, antes dos mapas, os humanos inventaram continuidade. E essa pode ser a invenção mais importante de todas. É humilde pensar que cada palavra que falamos, cada história que contamos, pode carregar um resíduo daquela chama original, a chama que manteve o passado vivo tempo suficiente para virar mito. Ainda estamos passando adiante agora, de formas que nossos ancestrais jamais imaginaram, através de livros, telas, vozes carregadas suavemente pela noite. Se aqueles mitos antigos são mesmo memórias, então o que lembram não são só cidades ou catástrofes, mas o próprio ato de lembrar. Eles nos lembram que a civilização começa não com muros ou ferramentas, mas com a decisão de manter o fogo aceso, de contar a história outra vez, mesmo quando o mundo ficou escuro. E enquanto avançamos nessa jornada, é aí que vamos ficar, perto das brasas, vendo-as brilhar mais forte, revelando os primeiros sinais do mundo que pode ter existido e da memória que se recusou a morrer. A água lembra. Ela não guarda registros como a pedra. Não mantém a forma de uma escultura nem o peso de uma parede, mas se move. E em seu movimento carrega traços do que veio antes. Quando o mundo aqueceu depois da Era do Gelo, a água começou a subir. Gelo derretia, rios inchavam, oceanos avançavam para o interior, e tudo o que os humanos haviam construído perto daquelas costas antigas foi engolido. É possível que o que hoje chamamos de Grande Dilúvio não tenha sido um único evento, mas uma série deles, sobrepostos e implacáveis, apagando linhas costeiras que tinham sido lar por gerações. Todo continente tem sua versão da história do dilúvio. Não é um mito isolado como algumas histórias de criação. É uma memória global contada em incontáveis sotaques. O épico de Gilgamesh, gravado em tábuas de argila há milhares de anos, descreve um dilúvio tão vasto que até os deuses tremeram. A história de Noé na tradição hebraica ecoa de perto. Um homem escolhido avisado do dilúvio que viria, uma arca construída, animais salvos, água subindo, o mundo renascido. Nos textos hindus, Vishnu avisa Manu de um dilúvio cósmico e manda construir um barco para carregar as sementes da vida. Os gregos antigos falavam de Deucalião e Pirra, que sobreviveram quando Zeus afogou o mundo por sua corrupção.
Os chineses contam de Gan e Yu lutando contra águas que subiam por décadas. Os povos indígenas das Américas têm suas próprias histórias de dilúvio, dos Hopi aos Incas, das tribos do noroeste do Pacífico. Até na Austrália, onde a terra é antiga e seca, histórias aborígenes descrevem mares subindo e engolindo planícies costeiras há milhares de anos. É fácil pensar que essas histórias são parábolas morais, lições de humildade e renovação. Mas quando aparecem em toda parte, repetindo a mesma estrutura, o mesmo padrão, fica difícil não se perguntar se todas começaram da mesma experiência. Um trauma compartilhado lembrado de formas diferentes, mas enraizado em algo real. Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra estava presa em geleiras. Quando o planeta aqueceu, essa água teve que ir para algum lugar. O nível do mar subiu mais de 100 metros, devagar no início, depois em pulsos catastróficos quando calotas colapsaram. Cientistas encontraram evidências de inundações repentinas conhecidas como pulsos de água de degelo, eventos em que volumes enormes de água despejaram nos oceanos em questão de anos, não séculos. Um desses, há cerca de 12 mil anos, pode ter elevado o nível do mar vários metros numa única vida humana. Para as pessoas vivendo nas costas, aquilo teria sido o fim do mundo. Imagine ficar numa praia que seus ancestrais habitaram por gerações e ver o horizonte se aproximar a cada estação. O mar tomaria campos, florestas, vilas inteiras. Primeiro pareceria gradual, administrável. Mas então, numa primavera, o gelo ao norte desaba. Rios rompem suas margens, e em semanas, o oceano avança terra adentro. Céus cheios de chuva, chão tremendo, ar com gosto de sal. Você sobe os morros, deixando tudo para trás. Quando olha de volta, seu mundo sumiu. Os que sobreviveram contariam essa história. Descreveriam água subindo sem medida, deuses zangados ou enlutados, poucos poupados para recomeçar. Construiriam barcos, literais ou simbólicos, para preservar o pouco que restava. E, com o passar das gerações, essas memórias se solidificariam em mito. O dilúvio que acabou com o mundo e começou outro. A geologia moderna apoia algumas dessas memórias antigas. Na região do Mar Negro, pesquisadores encontraram evidência de uma inundação maciça há cerca de 7.600 anos, quando águas mediterrâneas romperam o Bósforo e transformaram um lago de água doce no mar que conhecemos hoje. O evento teria sido apocalíptico para quem vivia ali, uma parede de água súbita e imparável engolindo terras agrícolas e assentamentos. Evidências semelhantes aparecem em outros lugares. Estruturas submersas nas costas da Índia, Japão e Bahamas, leitos de rios antigos agora centenas de metros de profundidade, traços de habitação no que hoje são fundos oceânicos. Se pensarmos nos mitos como uma espécie de memória cultural de longo prazo, então essas histórias de dilúvio podem ser o registro de um evento global lembrado em pedaços. Cada cultura descrevendo sua parte local de um desastre compartilhado, recontada através de símbolos e metáforas que carregavam significado por gerações. Nesse sentido, o dilúvio não era só sobre punição ou purificação. Era sobre perda. Sobre o que acontece quando o mundo muda mais rápido do que as pessoas conseguem acompanhar. E talvez no coração dessas histórias estivesse um aviso: lembrem-se do que aconteceu quando esquecemos o equilíbrio entre nós e a Terra. Os mitos de dilúvio também estão profundamente ligados a outro tema que aparece repetidamente: a ideia de uma idade de ouro que terminou. Em quase toda cultura há memória de um tempo em que a vida era fácil, quando humanos viviam em harmonia com a natureza, quando o conhecimento era abundante, e então algo deu errado. O dilúvio, nessa leitura, não é só água. É a fronteira entre aquele mundo e o nosso. O ponto onde a memória da primeira civilização afundou sob as ondas. Quando Platão descreveu Atlântida, disse que era uma nação-ilha além das colunas de Hércules, rica em conhecimento e poder, que caiu em desgraça com os deuses e foi destruída por inundações e terremotos numa única noite e dia de infortúnio. Ele não foi o primeiro a contar essa história. Disse que repetia um relato egípcio já antigo em sua época. Os próprios egípcios falavam de mundos anteriores destruídos e renascidos. O padrão se repete em tábuas sumérias, códices astecas, cantos polinésios. O mundo acaba, as águas sobem, poucos sobrevivem, a humanidade começa de novo. É possível que não sejam mitos separados, mas memórias múltiplas do mesmo ponto de virada na história humana, o momento em que os últimos remanescentes da primeira civilização desapareceram. Quando os mares subiram, não afogaram só terra. Apagaram mapas. Apagaram evidências. Deixaram perguntas.
Sob as ondas na costa da Índia está o sítio conhecido como Dvarka. Mergulhadores encontraram o que parecem ser estruturas feitas pelo homem. Muros, degraus, estradas, agora submersas no Mar da Arábia. As datações são debatidas, mas algumas evidências sugerem ocupação humana ali há mais de 9.000 anos, muito antes da civilização do Vale do Indo. Na costa do Japão, perto de Yonaguni, uma série de terraços e degraus submersos gigantes desperta debates semelhantes. Formação natural ou ruínas de um assentamento antigo? Cientistas discordam, mas o mistério permanece. Se forem construídos pelo homem, pertenceriam a um tempo em que aquelas terras eram secas, antes que o mar as cobrisse. Mesmo em lugares longe do oceano, encontramos traços de inundações catastróficas. Nas Cablands de Washington, nos Estados Unidos, canais enormes foram esculpidos por descargas glaciais perto do fim da era glacial. No Oriente Médio, camadas de sedimento mostram inundações súbitas em vales fluviais antigos. As evidências não apontam para um único dilúvio global, mas para um período em que o mundo foi repetidamente remodelado pela água. Para as pessoas que viveram aquilo, a diferença não importaria. Fosse um dilúvio ou muitos, parecia o fim de tudo. Quando olhamos as histórias de dilúvio por essa lente, elas param de ser alegorias morais e começam a ser documentos históricos, não precisos, mas emocionalmente exatos. Mitos não medem profundidade nem data. Medem impacto. Preservam como foi sentir, a confusão, o terror, a sensação de algo vasto e incontrolável varrendo o familiar. Também preservam a esperança que veio depois, a ideia de que alguma parte da humanidade, alguma faísca, resistiu. E talvez seja por isso que a história do dilúvio nunca morreu. É mais que memória. É metáfora de toda a perda humana. Toda geração enfrenta seu próprio dilúvio, guerras, pragas, desastres, e toda vez recontamos a história. O mundo foi destruído e nós começamos de novo. É o padrão definitivo de sobrevivência. Mas a pergunta permanece: se realmente houve uma primeira civilização avançada o suficiente para semear mitos por continentes, onde ficava? E como era antes da água chegar? Alguns pesquisadores apontam para as plataformas continentais hoje submersas, terras que um dia conectavam a Grã-Bretanha à Europa, a Índia ao Sudeste Asiático, a Sibéria ao Alasca. Essas regiões, agora debaixo d'água, teriam sido planícies férteis ricas em recursos, ideais para assentamentos. Quando os mares subiram, desapareceram, levando consigo quaisquer culturas que lá viviam. Se uma civilização se desenvolveu numa dessas áreas costeiras, suas ruínas hoje estariam a centenas de metros de profundidade, fora do alcance fácil de exploração. Vale notar que muitos mitos antigos situam suas terras perdidas além das costas conhecidas, ilhas engolidas pelo mar, terras do oeste, cidades sob as ondas. Talvez não fossem invenções, mas lembranças de lugares reais que afundaram com a subida do mar. Para quem fugiu para o interior, o próprio oceano se tornaria o túmulo da memória, o lugar onde o mundo dos ancestrais foi enterrado. As pessoas que fugiram podem ter carregado fragmentos de seu conhecimento, técnicas agrícolas, observações astronômicas, tradições orais. Esses fragmentos podem ter sido as sementes das civilizações posteriores. Quando as águas baixaram e novas terras emergiram, os humanos começariam de novo, guiados pela memória tênue do que foi perdido. Essa ideia, de que a civilização não surgiu do nada, mas renasceu de sobreviventes, muda como nos vemos. Sugere continuidade em vez de invenção, resiliência em vez de milagre. A humanidade, nessa visão, não é uma história de progresso infinito, mas de lembrar e reconstruir depois do esquecimento. Até na cultura moderna carregamos esse tema. Falamos de folha em branco, de recomeçar do zero, de lavar o passado. A linguagem da renovação está encharcada de imagens de água. É como se a memória do dilúvio ainda moldasse como pensamos sobre mudança. O que torna esses mitos tão duradouros é sua universalidade. Você não precisa saber de geleiras ou níveis do mar para entender o medo da água subindo. Não precisa de ciência para sentir o que significa perder sua casa e reconstruir. O dilúvio é uma história que todo ser humano entende porque, de alguma forma, todos a vivemos. Quando cientistas reconstroem costas antigas, encontram evidência de presença humana perto do que um dia foram praias férteis, ferramentas de pedra, lareiras, traços de assentamentos pesqueiros. Esses achados não provam uma grande civilização perdida, mas provam outra coisa. Pessoas estavam lá, vivendo vidas complexas antes que as águas subissem. E essas pessoas tiveram que se mudar.
Tiveram que lembrar. Se carregaram suas memórias para o interior, se contaram aos filhos sobre a terra que afundou sob o mar, essas histórias teriam se espalhado enquanto migravam, mudando de forma cada narração. Com o tempo, os nomes dos lugares seriam esquecidos, substituídos por símbolos, uma arca, uma montanha, um deus. A memória permaneceria, mas codificada em linguagem capaz de sobreviver aos séculos. Há uma estranha simetria no modo como a ciência moderna e o mito antigo às vezes se encontram no meio do caminho. Por exemplo, estudos genéticos mostram que todas as populações humanas não africanas compartilham ancestralidade de um grupo relativamente pequeno de pessoas que viveu há cerca de 70 mil anos, um gargalo populacional que pode ter sido causado por um desastre natural. Em termos míticos, isso também é uma espécie de dilúvio, a humanidade quase extinta, depois renascida de poucos sobreviventes. Não é prova de que a Arca de Noé ou Atlântida existiram, mas mostra que eventos profundos de sobrevivência deixam marcas não só no DNA, mas na memória. Talvez não lembremos os detalhes, mas lembramos o contorno, a sensação de perda, de renovação, de recomeçar. É isso que o mito preserva melhor. Quando pensamos assim, o dilúvio vira mais que uma história sobre água. Vira espelho da experiência humana. Toda civilização eventualmente enfrenta seu próprio dilúvio, literal ou simbólico. A subida do mar, a queda de impérios, a onda de mudança que apaga o que parecia eterno. E, no entanto, toda vez alguém sobrevive, alguém lembra, alguém reconstrói. Essa é a mensagem mais profunda escondida no mito. O dilúvio que não morreu não é só o que afogou o passado. É o que continua voltando, geração após geração, para nos lembrar que sobrevivência é memória em movimento. Que o ato de contar essas histórias é em si uma espécie de arca, um vaso carregando os fragmentos do mundo antigo para o novo. E assim, enquanto as águas antigas recuam na nossa imaginação, começamos a ver o que pode ter vindo antes delas, um mundo de construtores e observadores, de pessoas que mapearam as estrelas e mediram a Terra muito antes de nós redescobrirmos como. Sua memória permanece em pedra, em símbolo e em história. Vamos seguir esses traços agora até os lugares onde céu e terra parecem se encontrar, o domínio dos velhos deuses que, segundo a lenda, desceram de cima para ensinar o que o dilúvio não conseguiu apagar. Depois que as águas recuaram e a terra se acomodou em suas novas formas, o mundo deve ter parecido ao mesmo tempo familiar e estranho. Florestas avançavam sobre o que tinha sido tundra. Rios encontravam novos caminhos. Os contornos dos continentes mudavam. Para os sobreviventes, era como se tivessem nascido numa segunda criação, mais silenciosa. Teriam olhado para as mesmas estrelas que seus ancestrais usaram para navegar o mundo antigo. Mas agora aquelas constelações pendiam sobre horizontes diferentes. O mundo tinha mudado, mas o céu não. Esse foi o momento em que a humanidade começou a olhar para cima, não só em busca de direção, mas de origem. Nos mitos mais antigos, aqueles que vão além da linguagem registrada, os deuses quase sempre vêm de cima. Descem em raios de luz, carruagens de fogo, trovões ou nuvens. São professores e construtores, muitas vezes trazendo as ferramentas da civilização, agricultura, escrita, astronomia, o uso da pedra. Para as pessoas no chão, eram milagres. Para as que contaram as histórias depois, eram metáforas. Mas e se, na raiz, fossem memórias? É fácil entender por que os primeiros humanos associariam o céu à sabedoria. O céu era a única constante em meio ao caos da terra. As estrelas não inundavam, não queimavam, não desapareciam. Voltavam toda noite na mesma ordem silenciosa. Rastreá-las dava ritmo à vida, transformando o céu no primeiro calendário. Observar os céus era ver padrões, dias, estações, anos, e prever os humores do mundo. Em algum momento, quem dominava essa habilidade se tornou mais que comum. Tornou-se guardião do tempo, vigia do cosmos. Para os que estavam ao redor, pareceria divino. Mas as histórias são estranhamente específicas. Na Suméria, a primeira civilização registrada, os deuses chamados Anunnaki teriam vindo dos céus e ensinado à humanidade as artes de viver: cultivo, medida, metalurgia. Na Mesoamérica, o deus Quetzalcoatl chegou do céu e deu ao povo conhecimento de milho, números e escrita. No Egito, Toto foi creditado por inventar matemática e hieróglifos, dons do divino. Nas tradições polinésias, o deus Tangaroa desceu para moldar ilhas e ensinar navegação pelas estrelas. Todas essas culturas estavam separadas por oceanos e tempo.
Ainda assim, suas histórias rimam de um jeito que parece coordenado demais para ser coincidência. Alguns estudiosos interpretam isso como tendência natural humana de projetar conhecimento no divino. Outros sugerem algo diferente, que essas histórias podem refletir uma memória compartilhada de professores reais, pessoas que apareceram de repente com habilidades muito além da norma local. Se uma civilização anterior tinha caído e um punhado de sobreviventes carregou conhecimento para o novo mundo, eles poderiam facilmente ter sido confundidos com deuses. Imagine chegar numa pequena comunidade de caçadores-coletores com conhecimento de engenharia, agricultura ou astronomia. Para eles, você pareceria ter vindo das estrelas. Não são só as histórias de chegada que conectam esses mitos. É o que os supostos deuses ensinaram. Em todos os continentes, eles compartilhavam 3 dons principais: como cultivar comida, como medir a terra e como ler o céu. Esses são os alicerces da civilização e apareceram com rapidez notável depois da última era glacial. A arqueologia mostra que, em poucos milhares de anos, humanos em todo o planeta desenvolveram agricultura, cidades e calendários, independentemente, pelo menos é o que supomos. Mas e se não foi totalmente independente? E se o surgimento rápido dessas habilidades foi mais uma reintrodução? Conhecimento redescoberto ou lembrado em vez de inventado do zero? Os deuses míticos do céu talvez não fossem divinos, mas herdeiros humanos de uma cultura perdida, espalhando fragmentos da sabedoria do mundo antigo para quem reconstruía no novo. Isso explicaria por que os monumentos mais antigos que conhecemos, zigurates da Mesopotâmia, pirâmides do Egito, templos da Mesoamérica, todos parecem apontar para cima. Não são só tumbas ou santuários. São tentativas de alcançar de volta o céu de onde o conhecimento desceu. São memórias arquitetônicas construídas para espelhar a conexão entre céu e terra. A precisão da construção, muitas vezes alinhada perfeitamente com estrelas e solstícios, sugere que quem os fez não estava adivinhando. Estava seguindo plantas mais antigas que suas próprias culturas. É impressionante quantas dessas estruturas antigas servem como templos e observatórios ao mesmo tempo. A Grande Pirâmide de Gizé está alinhada com frações de grau das direções cardeais. O conjunto das pirâmides espelha as estrelas do cinturão de Órion. Em Teotihuacan, no México, a Avenida dos Mortos segue um eixo astronômico preciso, e a cidade inteira pode ter sido projetada como um mapa cósmico. Em Stonehenge, pedras enormes marcam o nascer do sol no solstício de verão e os ciclos da lua. As pedras de Nabta Playa, no Saara, ainda mais antigas, acompanham o nascer de estrelas específicas. Esses alinhamentos não são acidentes. Revelam um padrão consistente de observação do céu e mapeamento celeste em culturas que supostamente não tinham contato. A questão não é se eram astrônomos, mas de onde aprenderam geometria e cronometragem tão cuidadosas. Você não constrói uma estrutura como a Grande Pirâmide sem séculos de conhecimento acumulado. Ainda assim, segundo as cronologias convencionais, as sociedades que as ergueram parecem saltar de trabalhos simples em pedra para a precisão quase perfeita da noite para o dia. Esse salto é mais fácil de entender se imaginarmos como lembrança em vez de invenção. Se os sobreviventes de um dilúvio ou catástrofe carregaram fragmentos de geometria, navegação ou astronomia, podem ter reconstruído o que podiam, ensinando outros no caminho. Com o tempo, esses professores virariam lendas, deuses do céu, construtores, cartógrafos. O conhecimento que compartilhavam viraria ritual, depois religião, depois mito. Para os povos antigos, o céu não era só lugar de luz. Era a ordem. Era a permanência. Observá-lo permitia prever inundações, plantar colheitas, navegar oceanos sem marcos. Quem conseguia fazer isso parecia capaz de controlar o mundo. Muitas culturas antigas acreditavam que seus deuses viviam entre as estrelas e desciam à terra só para entregar sabedoria. Essa crença poderia ser facilmente uma memória de professores que voltavam de longas viagens, marinheiros ou exploradores trazendo notícias de terras além-mar, talvez até remanescentes daquela primeira civilização, reencontrando a família humana dispersa. Ainda mais intrigante é como esses mitos preservam detalhes astronômicos que correspondem a fenômenos reais. Os antigos egípcios davam enorme importância à estrela Sírio, cujo nascer marcava a cheia anual do Nilo. O povo Dogon da África Ocidental também reverencia Sírio e sua tradição oral contém informação notavelmente precisa sobre sua estrela companheira, invisível a olho nu, muito antes da invenção de telescópios.
Nas Américas, os maias acompanhavam Vênus com precisão extraordinária, mapeando seus ciclos por séculos. Como tantos povos antigos alcançaram tamanha exatidão? Observação sozinha explica parte, mas não tudo. É preciso gerações de registros consistentes para refinar essas medidas, e isso exige não só observação, mas um sistema, que pode ter sido herdado. O mesmo vale para mapas antigos. O mapa de Piri Reis, desenhado no século XVI mas baseado em fontes mais antigas, mostra as costas da América do Sul e da Antártida com precisão surpreendente, incluindo detalhes que estariam cobertos de gelo durante a história registrada. Alguns pesquisadores acreditam que os dados originais vieram de cartas muito mais antigas, talvez criadas por uma civilização com capacidade marítima muito antes da era conhecida de exploração. A ideia de navegação pré-histórica parece implausível até você olhar as evidências de viagens antigas. Os polinésios cruzaram distâncias imensas do Pacífico usando apenas estrelas, ondas e pássaros como guias. Egípcios e sumérios navegavam pelo Mar Vermelho e Golfo Pérsico milhares de anos antes das rotas comerciais registradas. Artefatos e traços genéticos sugerem contato entre culturas distantes muito antes do que os historiadores achavam possível. Se a primeira civilização foi mesmo global ou pelo menos difundida, seu povo pode ter sido os cartógrafos originais, cujas rotas foram preservadas não na escrita, mas no mito. Muitas lendas de dilúvio incluem o motivo de pessoas sendo guiadas por estrelas para novas terras depois que as águas baixaram. O Ziusudra sumério, o Noé mesopotâmico, teria encontrado segurança quando os deuses revelaram as constelações. Na tradição polinésia, sobreviventes de grandes tempestades seguiam caminhos estelares até ilhas que pareciam esperá-los. Até a narrativa hebraica do arco-íris depois do dilúvio pode ser lida como memória do céu como guia e promessa. As estrelas voltando depois de chuvas sem fim. Tudo isso sugere uma continuidade de observação do céu muito mais antiga que nossos registros escritos. Também explica por que povos antigos construíram monumentos que casavam terra e céu, pedra e estrela. Os construtores não estavam só adorando os céus, estavam mapeando-os. Essas estruturas podem ter sido os primeiros pontos de dados de uma ciência perdida. Templos que funcionavam como observatórios, calendários e livros didáticos em pedra. O mais notável é como os mesmos padrões estelares e figuras míticas se repetem através do tempo e do espaço. A constelação de Órion, por exemplo, aparece na mitologia egípcia, grega, maia e aborígene, muitas vezes associada a um grande caçador, guerreiro ou professor. As Pleiades, um pequeno aglomerado de estrelas, surgem em histórias do Japão às Américas, frequentemente ligadas a comércios ou migrações. Essas constelações compartilhadas são como impressões digitais deixadas pelos primeiros astrônomos. Seus significados foram carregados pelo mundo pela tradição oral. Se esses mitos realmente são memórias, então preservam não só histórias, mas coordenadas, lembretes de como os primeiros povos se orientavam no espaço e no tempo. Os céus se tornaram sua biblioteca, um registro permanente quando a própria Terra era instável. Num mundo se recuperando de desastre, olhar para cima deve ter sido conforto. A Terra podia mudar, mas as estrelas eram constantes. Observá-las podia ser jeito de se sentir conectado a uma ordem maior, a algo duradouro. Talvez seja por isso que os mitos descrevem os deuses descendo do céu em vez de emergindo da terra. O céu representava conhecimento que sobrevivia ao caos. Em algum momento, porém, a relação entre céu e terra se inverteu. As civilizações cresceram confiantes. O céu deixou de ser professor e virou mistério a ser conquistado. Templos viraram torres. Observatórios viraram monumentos de poder. Mas mesmo nesses projetos grandiosos, a memória antiga persistia. Os arquitetos ainda alinhavam suas criações com as estrelas, ainda embutiam geometria antiga nos desenhos. Mesmo quando já não lembravam o porquê, o hábito permanecia. Desse jeito, o mito continuou fazendo seu trabalho silencioso. Preservava não só a história dos deuses, mas sua matemática, suas medidas, seus mapas. Quando cientistas modernos analisam monumentos antigos, frequentemente encontram proporções consistentes que espelham movimentos de planetas, a inclinação da Terra ou a precessão dos equinócios. É como se os construtores tivessem codificado ciclos cósmicos em pedra, garantindo que o ritmo dos céus nunca fosse esquecido. Essa persistência de padrão por milênios sugere que o conhecimento sobreviveu disfarçado.
Mitos de deuses do céu podem ter mantido vivos os princípios da astronomia muito depois que as civilizações que os descobriram sumiram. Os construtores não só lembravam que as estrelas eram importantes. Lembravam como medi-las, como traduzir seus caminhos em arquitetura. Vale imaginar que tipo de civilização começou essa tradição. Não necessariamente uma com máquinas ou metais, mas uma com tempo. Tempo para observar, calcular, passar conhecimento com cuidado suficiente para resistir a uma era de esquecimento. Uma civilização definida não por tecnologia, mas por continuidade. Talvez seja por isso que encontramos seus traços mais no mito que em ruínas. Histórias sobrevivem melhor que pedra. Outro detalhe que se repete nos mitos dos deuses do céu: eles frequentemente prometem voltar. Quetzalcoatl navega para o leste, jurando retornar quando o mundo estiver pronto. O egípcio Osíris vira estrela no céu noturno, vigiando a humanidade até o fim dos tempos. Até as tradições hebraica e cristã preservam esse padrão: um professor que sobe aos céus com promessa de retorno. Não são só profecias. São lembretes. Em algum lugar bem fundo, a humanidade talvez ainda esteja esperando o retorno de seus professores. A memória daquele primeiro conhecimento voltando para nós. Quando olhamos o quanto avançamos, é fácil achar que superamos nossos ancestrais. Mas talvez o que realmente fizemos foi redescobrir o que eles já sabiam. Aprendemos a mapear as estrelas de novo, a medir a Terra de novo, a alcançar os céus de novo. Talvez progresso seja só outro nome para lembrar. E assim os deuses do céu permanecem conosco, não como divindades literais, mas como impressão persistente daqueles que um dia mapearam terra e céu, que nos ensinaram a olhar para cima e, ao fazer isso, a entender onde estamos. Os cartógrafos não deixaram instruções escritas, só histórias e alinhamentos, o suficiente para nós encontrarmos o caminho de volta quando fosse a hora. Ainda estamos seguindo esses mapas agora, embora os chamemos por nomes diferentes. Satélites traçam órbitas onde mitos um dia colocaram deuses. Astrônomos leem as mesmas estrelas que sacerdotes antigos registraram. O céu noturno que um dia inspirou templos agora alimenta tecnologia. Mas o impulso por trás dos dois é o mesmo: o desejo de entender de onde viemos e o que veio antes de nós. Se a primeira civilização realmente existiu, sua maior realização talvez não tenha sido arquitetura ou ciência, mas comunicação. A capacidade de deixar mensagens por 10.000 anos codificadas em mito e luz das estrelas. E enquanto traçamos essas mensagens, começamos a ver os contornos do que tentavam preservar: uma memória de equilíbrio entre terra e céu, conhecimento e humildade, memória e significado. Em algum lugar lá fora, espalhados por desertos, selvas e fundos oceânicos, ainda pode haver pedaços de seus mapas esperando serem encontrados. Mas o mapa maior, o escrito nas constelações e carregado em nossas histórias, nunca se perdeu de verdade. Ainda está acima de nós. O mesmo céu que eles observavam, o mesmo professor silencioso. E enquanto os velhos mitos se dissolvem na noite moderna, quase podemos ouvir o que estavam dizendo o tempo todo: que os deuses do céu um dia foram gente da terra e que lembrá-los é como lembrar de nós mesmos. As estrelas podem ter guiado os olhos dos nossos ancestrais para cima, mas é a terra onde suas mãos contaram o resto da história. Em algum lugar entre céu e pedra, a humanidade começou a construir, não apenas para abrigar ou marcar território, mas para lembrar. Pelo mundo, das areias do Egito às selvas da América Central, dos altiplanos do Peru aos vales da Turquia, encontramos estruturas que desafiam explicações simples de tempo e ferramentas. Elas ficam de pé como se a própria Terra tivesse sido persuadida a tomar forma, como se alguém, muito tempo atrás, soubesse como convencer a rocha a entrar em ordem com precisão que ainda não entendemos bem. Quando você as observa de perto, começa a sentir a mesma pergunta silenciosa ecoando em cada sítio: quem construiu isso e como? A precisão das juntas, o peso das pedras, os alinhamentos astronômicos, parecem sussurrar de uma habilidade que surgiu cedo demais, como se a humanidade tivesse acordado um dia já lembrando como construir. Tomemos as grandes pirâmides de Gizé. Cada bloco pesa várias toneladas, moldado e colocado com tamanha precisão que, ainda hoje, com lasers e guindastes, teríamos dificuldade para replicar perfeitamente nessa escala. A Grande Pirâmide sozinha tem mais de 2 milhões de blocos, cada um encaixado tão firme que nem uma folha de papel passa entre eles. Seus lados alinham-se quase perfeitamente com as direções cardeais, desviando por frações de grau. Não é só um monumento. É uma medida, um marco de tempo e geografia,
codificando proporções que correspondem à circunferência da Terra. Isso não é algo que se descobre por acidente. Chamamos de gênio egípcio, e certamente foi, mas alguns aspectos parecem mais antigos do que o próprio Egito. Os construtores de Gizé diziam que sua civilização descendia de um tempo anterior, uma idade de ouro sob orientação de deuses que lhes ensinaram arquitetura, escrita e ordem. Esses deuses, diziam, vieram das estrelas, das terras antes do dilúvio. Os nomes mudaram com os séculos, mas a memória ficou. Viaje pelo oceano e o mesmo padrão aparece de novo. Na América do Sul, os incas construíram muros que parecem fluidos, pedras moldadas para se encaixar com precisão orgânica, como músculos em vez de tijolos. Em Sacsayhuamán, no Peru, blocos enormes pesando centenas de toneladas se intertravavam com perfeição tão grande que engenheiros modernos ainda discutem como foi feito. As formas são irregulares, mas formam uma estrutura estável sem argamassa, resistente a terremotos. Os construtores entendiam geometria e distribuição de tensões num nível que parece muito além de tentativa e erro. O que torna isso ainda mais estranho é que esses muros foram erguidos sobre fundações mais antigas. Sob a pedra incaica estão pedras ainda mais antigas, maiores e mais finamente cortadas, pertencentes a um povo que os próprios incas diziam ter vindo antes deles. Lendas locais falam dos viracochas, professores altos de pele clara que chegaram depois de um grande dilúvio, ensinando aos sobreviventes como construir e medir. O mesmo padrão outra vez: dilúvio, visitantes dos céus ou de além-mar e o surgimento repentino de construção avançada. No altiplano da Bolívia fica Pumapunku, um sítio tão desconcertante que parece fora do tempo. Lá, blocos de diorito, uma das pedras mais duras da Terra, são esculpidos com precisão de milímetros, com ângulos retos perfeitos e ranhuras de encaixe como se tivessem sido usinados. E, no entanto, têm milhares de anos, construídos muito antes de ferramentas de metal ou rodas supostamente existirem naquela região. Alguns blocos pesam mais de 100 toneladas. O sítio fica a mais de 3.800 metros de altitude, longe de qualquer pedreira conhecida grande o suficiente. Ninguém sabe como cortaram, transportaram ou montaram. É a mesma história pelo mundo. Na Ilha de Páscoa, estátuas moais gigantes ficam como testemunhas silenciosas de engenheiros esquecidos. No Líbano, em Baalbek, está o Trilithon, 3 blocos de calcário, cada um pesando mais de 800 toneladas, empilhados com precisão matemática. Nenhum sistema de polias ou guindaste conhecido da antiguidade poderia movê-los. Ainda assim, lá estão, alinhados, deliberados, esperando explicação. Esses monumentos não sugerem apenas habilidade. Sugerem continuidade. A mesma inteligência arquitetônica aparece em lugares supostamente separados por oceanos e milênios. O mesmo uso de pedras ciclópicas, a mesma atenção a alinhamentos celestiais, a mesma obsessão por durabilidade. Se fossem invenções independentes, as coincidências seriam extraordinárias. Se fossem conectadas, fragmentos de uma herança compartilhada, então talvez sejam a linguagem sobrevivente daquela primeira civilização, expressa não em palavras, mas em pedra. A pedra não apodrece como madeira ou pergaminho. Sobrevive a catástrofes, dilúvios e fogo. Se você quisesse preservar conhecimento através do colapso de uma era, esculpiria na matéria mais durável que pudesse encontrar. Talvez seja isso que esses construtores estavam fazendo, não só erguer templos ou tumbas, mas codificar dados, mensagens para o futuro. Proporções, alinhamentos, medidas, uma linguagem de matemática e geometria que pudesse falar através do tempo. Em muitos sítios antigos, as pedras parecem pulsar com esse propósito, não literalmente, claro, mas conceitualmente. Carregam uma inteligência que parece projetada para durar. Mesmo quando a cultura original sumiu, as estruturas resistiram, tornando-se parte da própria paisagem. Gerações posteriores construíram sobre elas, adoraram entre elas, contaram histórias sobre os deuses que as ergueram. Desse jeito, memória virou material. O mito dos primeiros construtores se transformou na arquitetura sagrada de seus descendentes. Os povos da Mesopotâmia chamavam seus templos de zigurates, escadas entre céu e terra. A Bíblia fala da Torre de Babel, uma estrutura feita para alcançar os céus, construída por humanos que um dia compartilharam uma só língua. Os deuses, zangados ou cansados, os espalharam e confundiram sua fala. Sob o mito há algo curioso, a ideia de que um dia existiu uma linguagem universal, de compreensão e conhecimento compartilhado, quebrada depois de um ato ambicioso de construção.
Talvez aquela história não seja sobre arrogância. Talvez seja sobre perda, o fragmentar de uma civilização que um dia soube construir junta e depois esqueceu. Se você segue essa história pelo tempo, a encontra ecoando em outros lugares. O mito grego dos titãs descreve uma raça que construiu obras vastas antes de ser derrubada. Os maias falavam de mundos anteriores, cada um destruído e reconstruído, o último terminado quando os deuses viraram montanhas e cidades de cabeça para baixo. No Oriente Médio, histórias dos Nefilim descrevem gigantes que ergueram grandes estruturas antes que o dilúvio os varresse. De novo e de novo, a imagem se repete, grandes construtores apagados da história, deixando apenas pedras impossíveis. Para mentes modernas, essas histórias soam como alegoria. Mas talvez sejam fragmentos de memória de um tempo em que construir com pedra não era só ofício, mas linguagem, uma forma de registrar verdade que o desastre não pudesse destruir. A escala dessas obras não é vaidade. É sobrevivência. Se você tivesse visto cidades inteiras desaparecerem sob água ou fogo, ia querer que as próximas resistissem a tudo o que já tinha destruído o mundo uma vez. Vale notar como essas estruturas antigas frequentemente estão alinhadas com as estrelas. Os construtores não eram só engenheiros, eram astrônomos. A orientação da Grande Pirâmide espelha o movimento de Órion. Os templos de Angkor Wat alinham-se com solstícios. As pedras de Machu Picchu marcam o nascer do sol no equinócio. É como se todo monumento da Terra fizesse parte de um único observatório planetário. Cada peça refletindo a mesma ordem cósmica. O conhecimento necessário para essa precisão em continente sugere não isolamento, mas origem compartilhada de método, uma planta mais antiga que qualquer cultura individual. Se isso for verdade, então os construtores de pedra impossível não eram gênios isolados. Eram herdeiros de um sistema unificado de conhecimento, geometria, astronomia e proporção sagrada, transmitido da memória da primeira civilização. Quando o dilúvio apagou as cidades, a matemática sobreviveu. Ressurgiu onde quer que as pessoas estivessem prontas para lembrar de novo. Às vezes presumimos que o mundo antigo era menos capaz que o nosso, que tecnologia só anda para frente. Mas quanto mais fundo olhamos, mais encontramos evidência de habilidade que não cabe na narrativa. A precisão dos terraços de Machu Picchu, que impedem erosão em encostas íngremes, equivale a padrões modernos de engenharia. O projeto acústico de Chichén Itzá, onde uma palma sob a pirâmide produz o som de um pássaro por eco, revela conhecimento de física do som. Os muros sem argamassa de Cusco resistiram a séculos de terremotos que destruíram construções posteriores. Não são coincidências. São maestria, herdada, lembrada ou redescoberta de algum lugar além da história escrita. O mais intrigante é que os mesmos princípios aparecem em culturas que nunca se encontraram. Proporções como a razão áurea, alinhamentos com solstícios e constantes geométricas específicas reaparecem pelo tempo. No Egito, na Grécia, na Mesoamérica, na Ásia, as mesmas digitais matemáticas. Será que essas civilizações estavam bebendo da mesma memória, de uma intuição herdada de proporção codificada bem fundo na própria cultura? O filósofo Pitágoras dizia que seu conhecimento de geometria veio do Egito, e que o Egito o herdara de fonte ainda mais antiga. Platão escreveu que a arquitetura devia refletir a harmonia do cosmos. Nos textos védicos da Índia, a geometria sagrada é descrita como o projeto da própria criação. Em todo lugar, persiste a ideia de que construir é refletir algo eterno. Que quando humanos moldam pedra, imitam a ordem do universo. Essa ideia pode ser simbólica, mas também pode ser literal. Os construtores talvez acreditassem que estavam restaurando um padrão, reconstruindo o que tinha sido perdido. E talvez, no seu jeito silencioso, estivessem certos. Quando visitamos esses lugares hoje, muitas vezes os vemos como ruínas. Esquecemos que por milhares de anos estiveram vivos, templos de luz e sombra, afinados ao movimento do sol. Ao amanhecer, feixes de luz deslizam entre as pedras, iluminando entalhes que marcam equinócios ou solstícios com precisão que rivaliza com observatórios modernos. Os construtores não estavam adorando o sol. Estavam sincronizando com ele. Cada estrutura era relógio, calendário, lembrete de que tempo e espaço não estão separados da vida humana, mas entrelaçados nela. É possível que essa sincronização tenha sido a grande realização da primeira civilização. Eles não só mediam os céus, viviam em ritmo com eles. Suas construções não eram aleatórias ou decorativas.
Eram instrumentos de alinhamento, projetados para harmonizar a existência humana com o cosmos. As pedras que hoje vemos como monumentos misteriosos podem ter sido partes de um sistema, uma arquitetura global feita para preservar equilíbrio entre terra e céu. Se for assim, então talvez a coisa mais importante que os construtores nos deixaram não foram suas estruturas, mas seu método: observar, medir, lembrar e construir com propósito. Esse método sobreviveu silenciosamente, embutido em arte, matemática, mito. O impulso de moldar o mundo em harmonia com os céus não sumiu com eles. Reapareceu em catedrais alinhadas à luz do solstício, em templos espelhados em constelações, na arquitetura moderna que ainda busca simetria com o mundo natural. A memória continua se expressando, mesmo que não reconheçamos mais sua fonte. Os construtores de pedra impossível podem ter sido os últimos a lembrar verdadeiramente dessa fonte. Suas ruínas não são só evidência de habilidade, mas fragmentos de continuidade, o último elo visível com o mundo antes do dilúvio. Se pudéssemos decodificar totalmente sua linguagem, talvez descobríssemos não só como construíram, mas por quê. E talvez a resposta seja simples: construíram porque sabiam que o mundo esquece. Tinham visto acontecer uma vez e se recusaram a deixar acontecer de novo. Então deixaram marcadores que não podiam afundar, queimar ou apodrecer. Mensagens no meio mais duro disponível, para olhos futuros redescobrirem. Cada pedra é uma frase. Cada alinhamento é uma palavra. Juntas formam uma história tão vasta que ainda estamos aprendendo a ler. Uma história de como memória virou arquitetura e a arquitetura virou ponte entre mundos. E enquanto avançamos mais fundo nessa história, as pedras nos levam a algo ainda mais misterioso: o conhecimento que aqueles construtores carregavam, os segredos que diziam ter herdado de deuses ou ancestrais que vieram antes do dilúvio. A sabedoria perdida que um dia ligou céu, terra e compreensão humana. É aí que a próxima parte da nossa jornada começa, entre as pistas espalhadas de uma ciência esquecida. Uma que fala de energias, alinhamentos e tecnologias que podem ter sido menos sobre máquinas e mais sobre memória em si. O conhecimento, diferente de pedra ou fogo, é invisível até alguém lembrar dele. Você pode segurar uma ferramenta, pode ver um monumento, mas o conhecimento que os moldou desaparece no momento em que uma cultura esquece. O que resta é o resultado, não o processo. Em algum lugar bem fundo no nosso passado, a humanidade cruzou uma fronteira entre lembrar e redescobrir. Ainda vivemos com os ecos desse cruzamento, a consciência silenciosa de que há coisas que um dia soubemos, mas não entendemos mais. É estranho pensar que a civilização talvez não tenha sido uma única invenção, mas um despertar. Se os construtores de pedra impossível eram herdeiros de uma memória, a pergunta vira: o que exatamente tentavam preservar? O que era tão valioso, tão frágil, que construíram montanhas inteiras de pedra para codificar? Mitos antigos dão uma pista. Falam de dons dos deuses, o conhecimento da escrita, os segredos da metalurgia, a arte de curar, a capacidade de mover pesos enormes, de ler as estrelas, de extrair energia da própria terra. Para as pessoas que registraram esses contos milhares de anos depois, tais habilidades pareciam sobrenaturais. Mas e se não fossem? E se fossem apenas as habilidades residuais de uma civilização que um dia dominou o mundo natural de jeitos que nós esquecemos? Os traços dessa ciência esquecida estão espalhados pelo mundo, escondidos à vista de todos: o alinhamento de templos com o norte magnético, a precisão acústica de anfiteatros antigos, o domínio químico de pigmentos que não desbotam há milhares de anos, o entalhe preciso de pedra dura sem marcas visíveis de ferramenta. Não são milagres. São tecnologias de compreensão. Mas as pessoas que as herdaram já não sabiam como funcionavam. Repetiam os gestos sem entender os princípios. Nesse sentido, grande parte da civilização primitiva pode ter sido construída sob o fantasma de um conhecimento mais antigo que sua própria memória. Pense na questão de como construtores antigos moviam pedras de centenas de toneladas sem guindastes, rodas ou ferro. As explicações oficiais costumam envolver combinações de cordas, trenós e força humana. E talvez em alguns casos seja verdade. Mas a precisão e escala de certas construções fazem essas respostas parecerem incompletas. Os blocos de Baalbek, os blocos H de Pumapunku, as pedras de fundação de Cusco, não sugerem só força. Sugerem controle. Alguns pesquisadores especulam sobre técnicas perdidas envolvendo som, ressonância ou magnetismo.
Outros sugerem métodos avançados de amolecer pedra com processos químicos mencionados em textos obscuros. Não sabemos qual, se alguma, está certa. O que sabemos é que esses construtores conseguiam coisas que ainda temos dificuldade de replicar. Em muitas culturas há mitos sobre música, vibração ou voz como ferramentas de criação. Os egípcios diziam que o deus Toto falou o mundo à existência. Na Índia, o conceito do som primordial é descrito como a vibração de onde todas as coisas surgem. Na Bíblia, a criação começa com a palavra. Nos altiplanos do Tibete, monges usam som para mover e moldar.